Friedrich Nietzsche, um dos mais influentes pensadores do século XIX, nasceu em 15 de outubro de 1844, na cidade de Höcken, na Prússia, hoje parte da Alemanha. Sua filosofia radical e provocativa continua a influenciar e desafiar as mais diversas áreas do pensamento humano, da filosofia à psicologia, passando pela literatura e pela arte. Para continuarmos, por favor, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para receber mais vídeos. O início de uma vida curiosa e trágica. Nietzsche veio ao mundo em uma família de tradição luterana. Seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, era um pastor protestante, e sua mãe, Franziska Euler, uma mulher profundamente religiosa. No entanto, a vida de Nietzsche começou marcada pela tragédia. Quando ele tinha apenas 5 anos, seu pai morreu de uma doença cerebral, e pouco tempo depois, seu irmão mais novo, Joseph, também faleceu. A perda precoce desses familiares e a constante presença da morte na sua infância afetaram profundamente sua visão de mundo e seu desenvolvimento intelectual. Na adolescência, Nietzsche mostrou grande aptidão para os estudos, especialmente para os clássicos da literatura grega e latina. Em 1864, aos 20 anos, ele entrou na Universidade de Bonn, onde começou a estudar filologia, a ciência da linguagem, que naquela época era um dos campos mais importantes da filosofia. Seu interesse por filosofia logo se aprofundou e ele transferiu-se para a Universidade de Leipzig, onde teve contato com os escritos de filósofos como Arthur Schopenhauer e Richard Wagner. Dois nomes que mais tarde influenciariam muito seu pensamento: a carreira acadêmica e o encontro com Schopenhauer. Em 1869, com apenas 24 anos, Nietzsche recebeu uma cátedra de filologia na Universidade de Basileia, na Suíça, o que era uma conquista notável para alguém tão jovem. Durante os primeiros anos em Basileia, Nietzsche se dedicou ao estudo de obras antigas, mas logo passou a questionar as bases da filosofia tradicional. Sua inquietação filosófica começou a tomar forma com a leitura de Schopenhauer, especialmente sua obra O Mundo como Vontade e Representação. 1818. Schopenhauer, com sua visão pessimista e irracional do mundo, teve um impacto profundo sobre Nietzsche. Ele foi atraído pela ideia de que o sofrimento humano era uma parte inescapável da existência. Mas, ao mesmo tempo, Nietzsche começou a se distanciar do pessimismo radical de Schopenhauer, buscando uma resposta mais afirmativa à vida. Além disso, em Basel, Nietzsche também se aproximou de Richard Wagner, um dos maiores compositores da época, e com quem desenvolveu uma amizade intensa. A visão estética e teórica de Wagner, que mesclava elementos da mitologia germânica e da filosofia alemã, influenciou Nietzsche a pensar sobre arte, cultura e a decadência das tradições europeias. Mas com o tempo, essa relação também se desgastou, e Nietzsche se distanciou de Wagner, especialmente após perceber que o compositor estava se aproximando de uma visão mística e nacionalista da cultura alemã, algo que Nietzsche não compartilhava. O colapso psicológico e o abandono da carreira acadêmica. Em 1879, Nietzsche foi forçado a se afastar da Universidade de Basileia devido a problemas de saúde crônicos que ele sofria desde a juventude. Entre dores de cabeça intensas, problemas de visão e crises de saúde mental, Nietzsche se viu incapaz de continuar sua carreira acadêmica tradicional. A partir desse momento, ele decidiu se dedicar inteiramente à filosofia, vivendo como um pensador independente e viajante. Essa fase também marca o início de uma produção filosófica intensa e criativa. O surgimento das obras principais nos anos seguintes. Nietzsche escreveu algumas de suas obras mais importantes, que ainda hoje são debatidas e estudadas por filósofos de todo o mundo. O Nascimento da Tragédia, 1872. Nesta obra, Nietzsche propôs a ideia de que a cultura grega antiga era uma síntese de duas forças opostas: o apolíneo, racional estruturado, e o dionisíaco, irracional caótico. Ele argumenta que a tragédia grega floresceu quando essas forças estavam em equilíbrio, mas que a ascensão do racionalismo e do cristianismo havia suprimido o impulso dionisíaco, levando à decadência cultural.
Humano demasiado humano 1878. Após um colapso psicológico em 1876, Nietzsche abandonou seu estilo mais romântico e passou a escrever uma filosofia mais voltada para a crítica da moralidade e da religião. Em Humano, Demasiado Humano, ele iniciou uma série de críticas à moralidade cristã, à metafísica e à razão humana. A obra marca uma virada em sua filosofia, com uma ênfase maior na análise histórica e cultural.